Soberano Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, neste momento nós exaltamos o Teu santo nome como do Teu divino Espírito Santo. Exaltamos o nome do Príncipe da vida, nosso Senhor Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, da Senhora Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Exaltamos o nome dos santos apóstolos e dos santos profetas, serafins e querubins, anjos gloriosos que cooperam conosco nesta batalha rumo aos céus. Neste momento, ó querido Deus, queremos contar com uma unção gloriosa do Teu divino Espírito Santo sobre esta reunião, que possamos aprender de Ti, para que o nosso espírito seja fortalecido na fé, na confiança e no amor, através da mensagem, ó Pai, que o Senhor tem para direcionar os nossos corações nesta oportunidade. Lembro de toda a família apostólica espalhada por todo esse país e pelo mundo, aonde se levantar neste momento um pregador, um mensageiro da Senhora Santa Avó Rosa, que possamos fazer de uma só fé, no só espírito, no só coração, para realmente alimentar a Tua igreja, que merece o respaldo, o carinho da Senhora e o amor do Santo Irmão Aldo. Para esta santa reunião aqui na congregação sede de Tua igreja, pedimos a aprovação e temos a certeza, Santa Avó Rosa, que a Senhora já se faz presente, já está conosco com os santos e os anjos, juntamente com o santo profeta Irmão Aldo, para abençoar o nosso trabalho. Certos destas verdades, nós muito agradecemos a Senhora e a todo o poder celestial e entregamos este santo trabalho em Tuas soberanas mãos. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1 do nosso cenário Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem e nós é confiante, pois requerente do poder celestial, levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossas cruzes de unidade, a nossa arma é sã doutrina, e a nossa força guarda sempre na verdade.
perdão que recebemos, tu também receberás, e a paz que alcançamos, tu também alcançarás. As forças do mal.
querida, divina e poderosa, Santa Mãe querida, nossa Santa Borrosa, Mãe gloriosa, que nos guia ao céu, Mãe celestial, sim, és a mãe deste povo fiel. Apostólica, Mãe que alimenta, Mãe que consola, és a maior de toda glória, Mãe coroada de grande vitória. O alento é tanto, o consolo que vem dos céus por esta mãe tão bondosa, que a gente não queria que vocês parassem de cantar.
o alento que traz para o nosso coração. A música é algo impressionante, realmente ungido pelos céus e por esta mãe tão bondosa, a nossa querida e santa avó Rosa, ungida pelo santo irmão Aldo, por Maria Santíssima, pelos santos, pelos anjos que nos visitam. Nós não temos o poder de ver, mas eles vêm. O santo irmão Aldo, por muitas vezes, afirmou categoricamente isso, que em nossas reuniões nós temos a presença de santos, como por exemplo os santos profetas, os santos apóstolos, Nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e ele, Santo Irmão Aldo, que continua vindo em nossas reuniões e abençoa de uma maneira especial todos aqueles que comparecem com amor, com carinho e com fé. Prezados, a partir deste momento nós iremos meditar um pouco nas mensagens. Quero ser breve, para não ficar cansativo ao seu coração. Então eu quero e peço a sua gentileza para que acompanhe comigo na leitura. São 3 mensagens, 2 nos trazendo um alerta sobre os sentimentos que muitas vezes pode, se não tomarmos cuidado, tomar conta do nosso coração. Temos que sempre estarmos alertas. E a última fala sobre a nossa mãe, o nosso consolador, a nossa querida e santa avó Rosa. Então eu quero e peço, neste momento, que você, o Senhor e a Senhora, me acompanhem. Também nossos irmãos internautas, que muitas vezes está no conforto do seu lar, ou muitas vezes até no trabalho, dispensou destes momentos para compartilhar conosco. Preste bastante atenção, porque a partir deste momento não é o pastor que vai falar ao seu coração, é a Santa Avó Rosa, é o Santo Irmão Aldo, e eles querem alimentar a sua fé, a nossa fé, os nossos corações. Primeira mensagem: a inveja. Todos os sentimentos maus prendem a alma e o corpo ao espírito do poder do mal. E a inveja é um desses sentimentos que constitui grave pecado. O invejoso, seja quem for, não pode herdar o reino dos céus, a menos que se arrependa e seja santificado. A inveja é a tristeza sentida ao ver o outro feliz e agraciado, e o desejo imoderado de se apropriar do que não lhe pertence. A inveja é uma atitude errada que leva a comportamentos pecaminosos. Inveja é querer ter o que outra pessoa tem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada e chega mesmo a odiar o seu irmão, porque tem aquilo que cobiça. O invejoso tem dificuldades em ver seus próprios talentos, em contemplar o que é de bom na sua vida. Olha para o que o outro possui e não consegue ver os bens
e as qualidades que ele mesmo possui. Da inveja vem a maledicência, que consiste em falar mal e difamar, quase sempre injustamente, a pessoa invejada, com o simples objetivo de destruir ou rebaixá-la. A competição vaidosa, que consiste em estar sempre se comparando com o outro, e com isto iniciar uma competição constante, cujo objetivo é simplesmente estar por cima, custe o que custar. A insatisfação constante, pois o invejoso acha que a felicidade está sempre na vida, nos bens ou na casa dos outros, e é incapaz de se satisfazer com aquilo que tem. E por fim, o ódio, que é um sentimento intenso de raiva e aversão ao amor, isto é, ao contrário ao amor e a verdadeira amizade, pois aquele que está afundado no pecado traz dentro de si a inveja da santidade e da bondade dos outros. Geralmente, há duas consequências da inveja. A primeira é que o invejoso fica dominado pelo poder do mal. E a segunda é o mal que faz ao próximo do qual tem a inveja. O espírito do invejoso, somente pelo olhar malicioso e ruim, lança as suas setas mal olhado contra o outro, muitas vezes com o olhar fere e com a boca elogia. Vulgarmente se diz: fulano de tal tem olho mau. Isto porque fere o próximo e danifica as coisas invejadas. Chamado quebranto, é também fruto da inveja. É a influência do espírito das trevas que atinge a pessoa ou a coisa invejada. É o mesmo que um feitiço. Há no mundo muita gente vítima da inveja e do quebranto, que ficam até gravemente enfermos desde crianças, jovens, adultos e idosos, e por não merecerem a proteção divina, por causa do pecado, sofrem muito. Esclarecemos este assunto para que tenham um entendimento e saibam que tudo isto vem do pecado. Observem este ensino que está registrado em Provérbios. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. São Tiago escreve: pois onde há inveja, há ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. São Pedro completa ao dizer: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Estamos aconselhando a crer e a confiar em Deus e em seu poder, em Jesus, o Salvador, em Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Amado, e recomendamos que aceitem e pratiquem os fundamentos da fé nesta Santa Igreja, que através da doutrina e disciplina preservam os verdadeiros filhos de Deus. Todos aqueles que ainda têm sentimento oculto em seu coração
deve se arrepender de todos estes pecados e confiar bastante nesses santos de Deus e entregando a eles com firmeza de coração. A Santa Avó Rosa e Jesus são a salvação de todos, porque são vida para o espírito do homem arrependido. Estando com estes santos e também com a Virgem Maria e com o Santo Irmão Aldo, em seu pensamento e nas suas orações, terão proteção e amparo e não precisam ter medo dos sentimentos maus dos invejosos, mas precisam ser fiéis a tudo o que eles nos ensinaram. Procure com devoção ouvir o nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa e coloque um copo de água para ungir perto do rádio. Creia que esta água recebe unção e a virtude divina do Espírito de Deus para alimentar, para eliminar todo o mal, inclusive a inveja. Prezados, numa reflexão rápida, ainda dando uma confirmação bastante precisa, a palavra que a direção nos manda como um alerta, palavra que esta Igreja Apostólica prega desde a sua constituição. Me lembro quando ainda era menino, nosso querido irmão bispo, nossa querida irmã missionária, os pastores ensinavam com todo carinho o povo apostólico a se afastar desses sentimentos. Quantas e quantas vezes eu ouvi de uma maneira especial da direção inicial de nossa igreja sobre isso, para tomarmos cuidado com os maus sentimentos, principalmente este que é a inveja, que não vale um centavo, é um sentimento que não foi criado por Deus. Por que os irmãos acham que Caim matou Abel? Lá no início da raça, Abel deu a sua oferenda ao nosso Deus. Deus se agradou com a sua oferenda, com a oferta que ele lhe deu. E aí Caim também apresentou a sua oferta a Deus, mas Deus não se agradou. Aí ele encheu de ira, de ódio, de vingança e matou o seu irmão. Então isso vem lá do começo da raça humana, o sentimento da inveja, que foi dominando os corações. Então, irmãos, nesses dias, esse sentimento ainda paira em alguns corações. Mas eu digo que na Igreja Apostólica, de uma maneira especial, esse sentimento não pode permanecer. Isto é, nos verdadeiros filhos de Deus. Não pode. É o contrário dos sentimentos bons que tem nos céus. É o contrário. Certa vez, para concluir esta palavra, para que os irmãos entendam, e nós temos que tomar muito cuidado com os nossos olhos, vigiar muito, jamais olhar para alguma coisa e invejar aquilo que o irmão tem, a capacidade que o irmão tem, jamais. Jesus, ele afirma categoricamente, em um dos seus apóstolos escreve: os olhos é a candeia do corpo. Portanto, se os olhos forem bons, todo o corpo terá saúde e paz. Mas, se os olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. Então entra aqui
na palavra da doutrina, quando está lá em Provérbios: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos olhos. Pedir sempre a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo: tome conta, vó, do meu coração. Quero ser um servo da Senhora limpo de coração, para sempre olhar para o meu irmão, não importa a sua condição, não importa se ele é mais do que eu, importa, Santa Avó Rosa, que ele cresça e eu diminua. Importa, vós, Santo Irmão Aldo, que ele cresça e eu diminua. Então esta é a palavra que eu tinha dentro desta mensagem para o coração dos irmãos. Portanto, meus queridos, vamos lutar. Não vamos deixar que esse sentimento da inveja tome conta do nosso coração. Ninguém merece ter um sentimento como este. Como já disse, não vale um centavo. Não vale. Não é de Deus. Deus não criou esse sentimento. Prezados, na sequência tem uma outra palavra que fala sobre o ódio. Os irmãos perceberam que de um tempo para cá a nossa direção está relembrando muito isso. Porque esses sentimentos, é que nem o apóstolo São Pedro falou, são correntes. Um é aliado ao outro. São correntes das trevas, da escuridão, que muitas vezes chega em alguns corações, mas preciso ser repelido pela oração. A direção fala aqui: ouça o programa Hora Milagrosa, coloque a água para ungir, faça uso da água ungida, porque a água ungida ela tem um poder magnífico dos céus. Eu me lembro, não faz muitos dias, conversando com um jovem, ele falou para mim que deu muito trabalho para a mãe e para o pai dele. Era da igreja, mas se afastou um pouco e começou a dar trabalho lá fora, fazer o que bem entendia. Aí o que aconteceu? Ele falou: pastor, para o senhor ter uma noção como é complicado o mundo, eu cheguei a ver, pastor, a oposição de Deus me acompanhava. Só que ia até o portão da minha casa, pastor, porque lá a minha mãe sempre usou a fé na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo e na água ungida. Então ela joga a água ungida no quintal, joga a água ungida sobre a casa. Então esse poder, pastor, que estava me acompanhando, ele ia até o portão. E ele disse que sentia um pavor muito grande no seu coração. O que eu quero mostrar aos irmãos é o poder da água ungida. Faça uso. Lá na casa, no trabalho. O óleo ungido tem as virtudes do poder de Deus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, nossa mãe. Tem as virtudes do poder magnífico e extraordinário do Santo Irmão Aldo, para afastar da nossa vida aquilo que tenta nos causar sofrimento. O ódio. O ódio também chamado de rancor ou ira, é um sentimento intenso de raiva. Traduz-se na forma de aversão, desgosto, rancor,
inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou algo, assim como o desejo de evitar, limitar ou destruir o seu objetivo, é contrário ao amor ou à amizade. Assim como a inveja, o ódio é outro pecado semelhante ao da feitiçaria, pois produz os mesmos efeitos. Aquele que tem ódio já está dominado pelas influências do poder opositor de Deus. E quando mais ódio tiver, mais a influência má atrairá ao seu próprio corpo e sofrerá muito. Deste modo, não poderá ter paz. O espírito do ódio ataca também o homem ou objeto odiado e lança sobre o mesmo as suas setas inflamadas, que são os espíritos do mal, causadores da doença, da morte e da destruição. Aquele que tem ódio, vendo a outra pessoa, não precisa falar nada para feri-la, pois só o seu olhar fulminante basta para fazer-lhe o mal. Os odiosos, nervosos ou irritados, se permanecerem neste estado de alma, não pode herdar os seus. Esses que quiserem a salvação precisam de arrependimento, humildade, paciência e fé, e deve saber que os seus sentimentos maus não são naturais do seu próprio espírito. Deus não criou ninguém com ódio. Só de olhar para uma pessoa transmite aquela sensação horrível. Deus não criou ninguém com isso. Quando uma criança nasce, ela nasce pura. Nem sabe que tem pai, nem sabe que tem mãe, nem sabe que Deus existe. Veja a pureza de uma criança. Aí no transcorrer do crescimento, muitas vezes quando já jovem, muitas vezes quando já de meia idade ou de idade, é que muitas vezes não vigiando, esses sentimentos dominam o coração. Prezados, ninguém merece. Por isso, quem desejar a graça de Deus, de Jesus, o Consolador, e de seu sucessor, se tiver algum ressentimento contra outrem, é necessário que primeiramente se arrependa. E se foi ofendido, deve perdoá-lo, pois somente assim receberá o divino perdão para poder ser ouvido e atendido às suas orações. Por conseguinte, ninguém deve ter ódio, mas sim o amor sincero e divino como virtude do Espírito Santo. E permanecendo, digo melhor, e percebendo que alguém o odeia, não tenha medo. Todavia, confie na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo e obedeça-lhes, pois estando com esses santos de Deus, estará bem e será resguardado de todos os males. Então está aí, meus queridos, nós não devemos ter ódio no nosso coração, de forma alguma. Não devemos olhar para o nosso irmão e sentir aquele algo tão estranho contra ele. Irmãos, eu conversando esses dias com um jovem, ele toma conta de um certo trabalho de nossa igreja. Acontece que ele foi ofendido com algumas palavras
atitude de uma outra pessoa. E ele falou assim, conversando comigo, falou: pastor, eu tinha no meu coração, chegou algo no meu coração que eu tinha que tirar satisfação com aquela pessoa, que eu tinha que brigar com ela, pastor, para ela entender e compreender que não é da forma que ela age. Então chegou aquilo no meu coração, e eu estava passando mal com aquilo. Até então eu fui numa reunião de oração, e a pessoa estava lá, pastor. Aí olhando para aquela pessoa, com aquela amargura no meu coração contra aquela pessoa. Mas no mesmo tempo pedindo a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Maldo que tomasse conta do meu coração, que não deixasse eu fazer aquilo, porque iria complicar mais a situação. Aí na hora da oração, depois que terminasse a reunião, ele ia tirar satisfação com a pessoa. Na hora da oração, irmãos, aquela atitude dele foi desmontada, porque o pastor que ministrava a reunião de oração, ele simplesmente disse aquela palavra que está na doutrina: levante a sua mão limpa aos céus, sem ira, sem raiva, sem ódio. Então aquela palavra foi como uma flecha no seu coração. E naquele momento, ele então clamando a Santa Avó Rosa: me perdoe, vó, me perdoe, Santo Irmão Amado, por eu ter até por uns dias guardado esse sentimento no meu coração, mas eu quero sair agora daqui com o meu coração limpo, livre deste algo tão estranho que tentou dominar o meu coração. Então veja a força, irmãos, da palavra, na hora certa, no momento certo, exatamente numa reunião de oração. Levante as suas mãos limpas aos céus, sem ira, sem raiva, sem ódio, sem rancor. Porque se levantar as mãos, tendo alguma coisa contra alguém, interrompe a comunhão com os céus, e Deus e nossos santos não pode ouvir a nossa oração. Então nós temos que tomar muito cuidado. O ódio é um sentimento que não é de Deus. Deus não criou esse sentimento. O Santo Irmão Aldo, os irmãos se lembram o que ele passou: calúnias, injúrias, defamações. Foi apresentado ao mundo como uma pessoa de baixa reputação moral, mas mesmo assim ele permaneceu em silêncio, com o coração limpo, e até na sua própria defesa ele disse: eu não tenho nada contra aquelas pessoas que estão fazendo isso comigo. Maior exemplo a ser seguido, o nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Venceu no silêncio. Deixa que o tempo vai dizer. Venceu no silêncio. E é por isso que nós sentimos a presença dele em nosso coração, em nossa vida, em nosso trabalho. Sentimos a presença dele em nossa igreja, em nossas reuniões, porque ele foi um santo limpo, puro, perfeito aqui na terra, e ganhou o galardão de pastor do rebanho do Consolador.
Então, irmãos, não compensa guardar esses sentimentos no coração. Vamos lutar contra eles. Vamos lutar. Eu não sei, eu não conheço o coração de ninguém. Mas se você tiver alguma coisa contra alguém, saia desta reunião limpo. Peça a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo para dominar o seu coração. Para amanhã, quando você chegar e ver o seu irmão ou a sua irmã, você olhe para ele e fale: Santa Avó, muito obrigado, vó. Muito obrigado, Santo Irmão Aldo, por vocês terem me ajudado a me livrar deste algo tão estranho que estava tomando conta do meu coração. E se você não tiver nada no seu coração contra ninguém, lute para nunca ter. Porque você, mais do que nunca, meu irmão e minha irmã, é uma pedra belíssima e preciosa na coroa da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, na coroa do Santo Irmão Aldo. Pode ter certeza, eles nos amam e quer ver o nosso coração limpo, puro, para quando então, na vontade de Deus, nós herdemos a glória celestial. Que nos céus não entra ninguém com o sentimento mau do coração. Não entra. Prezados, a última mensagem: as promessas de Jesus sobre o Consolador. Nós estamos nos aproximando do dia 26 de outubro, dia memorial, dia especial, não somente para nós apostólicos, mas para o reino dos céus. Quando então a corte celeste esperava a rainha vitoriosa, esperava o momento de sua coroação, a nossa querida e Santa Avó Rosa, o consolador da promessa de Jesus Cristo, o príncipe da vida. E isto se deu de uma maneira especial, muito linda, porque a Santa Avó Rosa, ela venceu a própria morte, para nos conceder a vida e a continuidade desta Santa Igreja Apostólica aqui nesta terra. Pôde preparar um servo lindo, maravilhoso, dotado dos mesmos dons e virtudes, o nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Presente lindo dos céus, concedido por Deus para nós. Então tudo aconteceu nesta igreja de uma maneira linda. Se formos analisar de uma maneira extraordinária, da maneira dos céus, não aconteceu da maneira humana, da vontade minha ou humana, mas aconteceu da vontade de Deus. É por isso, irmãos, que nós temos esta alegria, este contentamento de falar em nome da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Eu vou ler a mensagem da direção. Os irmãos e irmãs, acompanhem comigo, por gentileza. As promessas de Jesus sobre o Consolador. 26 de outubro de 1970, data escolhida por Deus para que nosso divino Mestre Jesus cumprisse a gloriosa promessa do Consolador, registrada no livro de São João, quando fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A bendita promessa se deu porque Jesus ainda tinha muito o que dizer ao seu povo. Todavia, sabia que haveria de passar pelo Calvário, devido às nossas transgressões, e que próximo estava de ser levado ao tribunal da calúnia e da mentira. Por isso, deixou bem claro que tudo que estava dizendo
aos seus discípulos, tratava-se de uma promessa, um evento futuro, que ocorreria em sua ausência física. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Jesus assim o fez porque conhecia o coração dos discípulos e sabia que eles estavam tristes e confusos com aquelas palavras, pois não entendiam que ele, Jesus, os deixaria e voltaria glorioso para os céus. Mas tenho-vos dito isso, aqui fala Jesus novamente, mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vós lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estou convosco, porque estava convosco, e agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Por isso, com a sabedoria que lhe era peculiar, deixou tudo registrado para que não pairasse dúvidas, inclusive para aqueles que vivessem a era do Consolador. Todavia, digo-vos a verdade, Jesus novamente falando, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Irmãos, então esta palavra aqui afirma categoricamente que Jesus iria formar sim um outro Consolador. Quando ele fala do pecado, porque não creram em mim. Jesus poderia ter ficado aqui na terra por muitos anos, mas como não creram nele e invejaram do seu ministério, então logo já o mataram, judiaram, prenderam em um palanque, bateram muito nele, colocaram sobre uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, fizeram ele carregar aquela horrenda cruz. Veja como não creram nele. Veja, irmãos, como não creram. Fizeram ele carregar aquela horrenda cruz. Está pensando que Jesus, irmãos, naquele momento da crucificação, pensa que eles trataram Jesus com carinho? Pensa que no momento de pregar ele na cruz foi com carinho? Não foi, não. Porque não creram em mim. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai. Então ele afirma categoricamente: sou justo a falar. Não vou ficar com vocês para sempre na presença, eu vou para o meu Pai. E não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, com tudo aquilo que ele passou, com o seu sacrifício, Jesus deu a sentença ao poder opositor de Deus. Só que ele não foi eliminado por completo, mas ele já deu a sentença, já está julgado, não tem retorno. Observamos e compreendemos que Jesus não falava dele mesmo, ao se referir ao Espírito Consolador.
o qual também é identificado como o Espírito Santo, né? Posto que Jesus assim falou aos seus discípulos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, né, claramente, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então fala claramente aqui, irmãos, de uma maneira especial, que Jesus não falava do Espírito Santo do Pai. Falava de um Consolador, de um Espírito que ele iria formar para guiar o seu povo. Tanto é verdade, irmãos, que de uma maneira especial, o Espírito Santo de Deus foi visto aqui na terra, provavelmente aí, uma vez, quando São João Batista foi então batizar nosso Divino Mestre. O Espírito Santo repousa sobre ele em forma de uma pomba branca, e ele ouve uma voz: esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo, nele ouvi. Então Jesus não iria passar por cima dessa hierarquia, desse Espírito glorioso, que, como o apóstolo São Paulo disse, até as profundezas do próprio Deus conhece. Jesus revelou nesta passagem que sua obra de salvação não pararia por aqueles tempos, pois ainda haveria muito o que dizer. Porém, em razão do pecado e das descrenças, sabia que não suportaria a promessa. Então imagine qual seria então a confusão, né? Jesus deixou então a promessa, mas não pôde formar o Consolador naquele tempo, exatamente para não confundir. E ele mesmo falou: eu tenho muito que ensinar, e quem vai ensinar é este Consolador. Tenho muitos que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, como um bom amigo, não vos deixarei órfãos. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então foi o que a Santa Avó Rosa fez. Aprendeu com Jesus por 16 anos, passou a igreja. Doutrina, disciplina. Ensinou nós crermos nos santos, coisa que muitas vezes já não acontece por muitos corações. Ensinou-nos a regra de um bom viver, de um bom proceder, de um filho de Deus. Ensinou-nos a verdadeira doutrina, que de uma maneira especial, os irmãos sabem que estão registradas no Evangelho do Reino dos Céus, no nosso livro de doutrina, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, e o Consolador nos tempos do fim. Tudo isso Jesus deixou através da Santa Avó Rosa. Jesus falou através dela, e ela falou e fala ao nosso coração, juntamente com o Santo Irmão amado. Se o próprio Mestre Jesus disse que enviaria este Consolador, o Espírito da verdade, o qual falaria de suas obras e faria lembrar dele Jesus, é claro e sensato que não se trataria de seu próprio ser. Da mesma forma, o Espírito Consolador não podia ser o Espírito Santo de Deus, pois tudo que Jesus prometia e fazia em nome de Deus, o Espírito Santo de Deus seria glorificado pelo Espírito Consolador. É o que eu falei aos irmãos, Jesus não passaria por cima desta hierarquia, ele respeitaria, ele sabia e ele sabe que o Espírito Santo de Deus é superior ao próprio Pai e até mesmo a ele, Jesus. Então está muito bem claro que este Consolador, esse Espírito Santo Consolador que ele prometeu, seria uma outra pessoa, um outro santo, tendo as suas mesmas virtudes e os seus mesmos poderes, para trazer,
para abrir o livro que estava fechado por muitos anos. É natural que muitos não conheçam, pois este fato também foi adiantado pelo Divino Mestre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então não se preocupe, irmãos. Quando muitas vezes você deparar com uma pessoa, que a pessoa até fale mal da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, não se preocupe. Tenha fé. Você conhece. Nós conhecemos. Então não vamos nos preocupar com isso. Vamos manter a nossa fé firme naquilo que aprendemos nesta Santa Igreja Apostólica. Não vamos arredar o nosso pé, não. A direção fala e explica claramente isso. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Da mesma forma foi com Jesus também. Quando ele veio a esta terra, homens que se diziam religiosos, que se diziam pregar muitas vezes pelas Sagradas Escrituras, não aceitaram o Divino Mestre. Disseram que ele era um malfeitor, que ele era um ladrão. Crucifica-o. Ele fala blasfêmias. Então, meus queridos, não se preocupe quando você deparar com estas batalhas por palavras. Daí a nossa responsabilidade como Igreja Apostólica, de anunciar ao mundo a era do Consolador, cuja promessa cumpriu-se em nossos tempos, e na pessoa da Santa Avó Rosa, uma mulher honrada, leal aos princípios da boa moral, caridosa e conselheira, cuja história de vida é repleta de atos nobres e de fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nasceu com um espírito predestinado, lutou à frente de nossa igreja por 16 anos, sendo ungida por Jesus por 3 vezes e dotada de todas as virtudes divinas. Implantou os ensinamentos recebidos diretamente do Mestre Jesus, sua doutrina e disciplina, que muito edificam nossa fé e nos dignifica perante a sociedade em que vivemos. Sem dúvida, este Consolador formado nesta Igreja Apostólica, em nome de nosso Senhor Jesus, realiza muitas obras e grandes milagres, os quais testificam o seu poder, que, pela fé, atua constantemente em favor dos verdadeiros filhos de Deus apostólicos. Ações e graças a Deus, ao seu Divino Espírito e a Jesus pela vida do Consolador e pelo cumprimento desta gloriosa e bendita promessa. Amém. Fique com esta mensagem no seu coração, que a graça divina da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, possa tomar conta do seu viver. E tenha sempre esta fé firme no seu coração. Ela sempre dizia: aconteça o que acontecer, não saia deste santo caminho, fique firme nele, porque é este santo caminho que vai lhe conduzir para o reino dos céus. Então eu, como simples mensageiro da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, desejo tudo de bom para os irmãos, e que a graça dela possa sempre acompanhar você aonde você estiver. Graças a Deus, eu tenho comigo o irmão Aldo, um fiel amigo. Ele sempre me livra do perigo com grande amor.
Que felicidade, imensa alegria de saber que o irmão Aldo nos protege todos os dias, como a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria. Ele nos conduz como uma estrela guia. Agradeço de todo o coração, ó querido irmão Aldo, primas, amigo, irmão, mesmo sem clamar teu nome, estende a tua mão, me livra do perigo, me dando a proteção. Soberano Deus, glorioso Pai Celestial, chegamos ao término desse trabalho, felizes e agradecidos ao Senhor, Pai, ao Teu Divino Espírito, agradecidos a Jesus, a Virgem Maria, a Senhora Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo. Não temos palavras para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, por nos livrar dos sentimentos maus, dos pensamentos, por nos conceder o amor, a justiça, a paciência, a longanimidade, todos os sentimentos maravilhosos que tem nos céus, está sobre a nossa disposição. Muito obrigado. Neste momento eu entrego Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo a Teus cuidados, a oração que Teus filhos estão fazendo neste momento na presença, no templo, também nos internautas, que a Tua graça e Tua bênção alcance toda a família apostólica, espalhada por todo esse país e pelo mundo. Lembro neste momento das nações onde há guerra que possa cessar, os catástrofes da natureza que possam ser desviados, que possa haver paz, Santa Avó. A Senhora, juntamente com Jesus, tem toda a misericórdia e com o centro de ferro tem regido as nações, não deixando que o poder opositor de Deus faça o que Ele quer. Que a Tua bênção esteja sobre o nosso país, Brasil, sobre a capital São Paulo, enfim, sobre todos os estados, principalmente, que seja de uma maneira especial abençoado pela Senhora e pelo Santo Irmão Aldo. Lembro dos nomes que estão na caixinha de oração. Teus filhos colocaram com muito amor e com muito carinho, querendo ver o bem dos seus familiares, o bem próprio, muitas vezes de um parente, um amigo, de um familiar. Eu suplico a Senhora e o Santo Irmão Aldo que envolva a Santa Avó Rosa com o Teu manto santo, o abraço espiritual do Senhor, Santo Irmão Aldo, e afasta tudo o que causa sofrimento da vida dos Teus filhos, e que possamos ter uma noite maravilhosa de paz e descanso na companhia dos santos e os anjos. Irmãos, creiam que neste momento estão recebendo a bênção de Deus, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e vivam sempre em paz. Amém.